E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gus Sintra e hoje eu gostaria de comentar com vocês uma questão a respeito de reserva de lucros a realizar um entendimento interessante que a banca FGV aplicou aqui numa prova de 2022. Portanto, se você está se preparando para provas desta banca, muita atenção a essa questão. Vamos lá, vamos para a tela. Olha só, assinale a opção que indica a contabilização da contrapartida. Então, ele quer a contrapartida do lançamento da reversão de reserva de lucros a realizar, constituída em anos anteriores, quando os lucros nela contidos forem realizados financeiramente. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender qual que é a, a justificativa, né, a origem de constituição de uma reserva de lucros a realizar. O artigo 197 trata dela, é uma redação um pouquinho estranha, mas basicamente ela vai ser constituída quando o montante dos dividendos, calculados de acordo com o estatuto, ou se ele for omisso de acordo com o artigo 202, inciso 1, quando esse montante dos dividendos ultrapassar o valor dos lucros realizados. Então, olha só, suponha que eu tenho um lucro desse tamanho aqui, olha. Suponha que eu tenho um lucro desse tamanho, por exemplo, 100 mil reais. Então, esse aqui foi o lucro líquido do exercício. No entanto, o lucro ele é apurado de acordo com o regime de competência, ou seja, a gente não entra no mérito se receitas já foram recebidas, se despesas já foram pagas. Não é? Portanto, parte desse lucro ele é considerado não realizado, porque não impactou ainda o caixa. Então, o resultado de equivalência patrimonial é um exemplo disso. Eu debito investimentos e credito resultado de equivalência patrimonial lá no resultado impactou o caixa? Não. Então, parte desse lucro de 100 mil reais, ele pode ser o quê? Lucros não realizados. Então, resultado de equivalência patrimonial cai muito em prova, são lucros de longo prazo, então são resultados que eu vou receber financeiramente só no longo prazo. Então, por exemplo, suponha aqui que dentro desses 100 mil reais, eu tenha 40 mil reais de lucros considerados realizados, de acordo com o artigo 197, e 60 mil considerados não realizados. Olha só, suponha que eu tenha então 40 mil e 60 mil. Aqui são lucros não realizados e aqui são lucros considerados realizados. E suponha que o estatuto dessa companhia fale o seguinte, olha, você tem que distribuir a título de dividendos metade do lucro. Então, olha só, dividendos, metade do lucro. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho condição de pagar 50 mil reais para os meus acionistas? Tenho, tranquilo. Só que se eu fizer isso, eu vou desfalcar parte do meu caixa, porque desse lucro, que é a base de cálculo dos dividendos, 4 mil foram realizados financeiramente, 60 mil não. Então o que eu faço? Distribui 40 e o excesso de 10 mil reais deixa para frente. Deixa para frente. Quando parte desses 60 mil se realizarem, eu distribuo o resto. Então é exatamente isso que acontece, essa é a função da reserva de lucros a realizar. Olha só, esses 40 mil eu vou distribuir imediatamente. Imediatamente. Agora, este excesso aqui, olha, este excesso aqui, ou seja, a parcela que ultrapassar os lucros realizados, eu posso, se quiser, destinar para a reserva de lucros a realizar. E qual que é o lançamento, nesse caso, da constituição de reservas de lucros a realizar? Olha só, a constituição, hein? A constituição, eu debito lucros acumulados, 10 mil reais, diminuindo aqui o PL, e eu destino isso aqui para a reserva de lucros a realizar, 10 mil reais, aumentando o PL. Ou seja, veja que esse excedente, esse valor excedente, aqui o que excede o lucro realizado, fica guardadinho ali no PL. Assim que realizar financeiramente, eu distribuo esse dividendo. E é exatamente aqui que o examinador está brincando. Olha só que ele fala. Ele quer a contrapartida do lançamento de reversão da reserva de lucros a realizar quando os lucros forem realizados. Então aqui, parte aqui desses lucros não realizados aqui no futuro se realizaram. Se realizaram. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo
que o artigo 197 manda, ou seja, a partir do momento que esse lucro se realizar financeiramente, distribui dividendos, distribui dividendos. E aqui que é o curioso, que eu falei que essa aqui é uma questão interessante, porque algumas bancas consideram aqui dois lançamentos. Houve a realização do lucro, então primeiro você reverte o saldo e depois você distribui. Outras bancas unem esses dois lançamentos num só, já fazendo a distribuição de forma direta. Quer ver? Olha o lançamento que eu vou fazer. Então, momento de realização. Então, realizou o lucro, aquele lucro, né, que era não realizado no passado, agora ele se realizou. Então, olha só, a entidade ela pode debitar reserva de lucros a realizar R$10.000, diminuindo o seu saldo, afinal não tem mais por que ela prosseguir com esse saldo, afinal o lucro se realizou. E olha só, eu devolvo isso aqui para a conta lucros acumulados. Veja que é o lançamento oposto, né? É o lançamento oposto ao de constituição. Devolvo. Só que como a reserva de lucros a realizar, ela só existe para essa finalidade, postergar a distribuição de dividendos, na sequência eu tenho o segundo lançamento, que é de débito em lucros acumulados, R$10.000, diminuindo o PL e crédito em dividendos a pagar. Então aqui que é a curiosidade, porque muitas bancas unem esses dois lançamentos num só. Afinal, olha só, eu creditei no primeiro lançamento lucros acumulados e no segundo eu debitei. Então tem muitas bancas que desconsideram esses dois lançamentos aqui, olha, a débito e a crédito, e consideram de forma simplificada um só lançamento, que é esse aqui. Débito de reserva de lucros a realizar, R$10.000, e crédito em dividendos a pagar. E aí que é o problema, né? Porque você olha para as alternativas e você fala o quê? Olha só, a alternativa A, por exemplo, seria esse lançamento unificado. Se eu unir esses dois lançamentos, veja que o crédito, a contrapartida desse débito, seria o crédito em dividendos a pagar. Então, olha só, unificando os dois lançamentos, a alternativa A estaria correta. Por outro lado, se eu considerar apenas o lançamento 1, pelo lançamento 1, veja que a contrapartida seria o crédito em lucros acumulados. E, consequentemente, olha só o lançamento 1 aqui, o crédito sendo lucros acumulados. As demais não, né? As demais a gente descarta. Então, aqui seria um problema na hora da prova. O aluno pensaria, será que ele está falando do lançamento de reversão propriamente dito? Ou do lançamento unificado, já que a reserva de lucros a realizar ela é utilizada para postergar a distribuição de dividendos e, consequentemente, quando o lucro se realiza financeiramente, eu tenho que necessariamente ter segundo lançamento. Será que ele está falando do lançamento unificado? Bom, quando eu olhei essa questão, como ele falou de reversão, olha só, ele está falando aqui, olha, de reversão. Ele está falando só da reversão, ele ainda não está falando da distribuição. Eu considerei o primeiro lançamento, que foi exatamente o que a banca considerou como gabarito preliminar. Então, o gabarito preliminar foi a alternativa B, mas era uma questão que certamente causaria muitas dúvidas exatamente em função da utilidade da reserva. Se eu estou revertendo, necessariamente eu teria que ter o segundo lançamento de distribuição. Como o examinador deixou claro aqui reversão, vamos considerar aqui tão somente o primeiro lançamento, mesmo sabendo que existe um outro segundo lançamento. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Se você gostou, deixe seu like, aproveite para se inscrever no canal, clicar no sininho e com isso você receberá as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal!